Agora a gente vai resolver um exercício sobre a semelhança entre modelo e protótipo. É o exercício 7.49 da 9ª edição do FOCS. Ele fala que uma bomba de água com um determinado diâmetro de hélice deve ser projetado para bombear uma determinada vazão com uma determinada rotação. Os testes são realizados sobre um modelo em escala 1:2, operando a outra rotação usando ar a 20 graus como fluido de trabalho. Para condições similares, desprezando os efeitos do número de Reynolds, ele pede para determinar a vazão do modelo. E dada a potência do modelo, ele pede a potência do protótipo. Tá? Então, tem uma série de informações nesse enunciado que são dignas de se ressaltar. Tá? Então, primeiro, a primeira informação é que ele fala o seguinte, ó, o modelo em escala 1:2. Tá? O que isso significa? Que a dimensão linear do modelo é metade da dimensão linear do protótipo. Então, por exemplo, ele fala aqui que o diâmetro da bomba de hélice é de 60 centímetros. Tá? Então, isso daqui é o nosso protótipo. Então, o modelo ele vai ter o diâmetro de 30 centímetros, porque é 1:2. Tá? Por que eu frisei o termo dimensão linear? Porque não importa qual que é o parâmetro geométrico de referência que está sendo dado no enunciado. A escala 1:2 sempre vai ser com a dimensão linear. Então, por exemplo, se eu tivesse falado assim, uma determinada esfera com uma área superficial de x metros quadrados. Ele tem um modelo em escala 1:2. Então, o diâmetro da esfera modelo seria metade do diâmetro da esfera protótipo. Tá? Aí, como ele está falando de área, então seria 25% menor. Tá? Ou seria 25% da área do protótipo. Então, outra coisa importante é a gente identificar claramente o que é modelo e o que é protótipo. Então, ele fala assim, uma bomba de água deve ser projetada para bombear essa vazão com essa rotação. Os testes são realizados sobre o modelo. Então, a bomba de água é o protótipo. O teste é feito com um modelo. Tá? Vocês podem observar que a bomba é de água, ou seja, o fluido de trabalho é água, e o teste está sendo feito com ar como fluido de trabalho. Não tem problema nenhum. O que tem que acontecer é que os grupos π têm que ser iguais no modelo e no protótipo. Tá? Então, quando a gente pega um enunciado como esse, é sempre interessante a gente fazer uma tabelinha como essa que eu coloquei aqui, identificando bem o que é modelo, o que é protótipo, quais são os dados de cada um, porque fica muito mais fácil na hora da gente aplicar os valores numéricos do que sair procurando tudo no enunciado de novo. Então, quando a gente está lendo o enunciado, a gente já identifica o que é modelo, o que é protótipo e coloca para cada um. Então, por exemplo, ele fala, né, o protótipo tem 60 centímetros de diâmetro, tá? E aí, eu repeti diâmetro aqui, né, o modelo, ele é escala 1:2, então metade. Ele só me deu a vazão do protótipo, a rotação em RPM me deu dos dois. O fluido, ele falou que do protótipo é a água, ele não falou a temperatura. Então, quando ele não fala, a gente sempre assume que está a 20 graus Celsius, então 998 kg por metro cúbico. E do ar, se a gente olhar na tabela no final do livro, a gente acha que a densidade é 1,21 kg por metro cúbico. E ele só me deu a potência do modelo. Tá? Então, na verdade, o que ele está falando é o seguinte, completar os dados faltando na tabela. Então, a vazão do modelo e a potência do protótipo. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, o primeiro passo é a gente aplicar o teorema π de Buckingham para poder identificar quais são os parâmetros adimensionais que regem o problema. Uma vez encontrados esses parâmetros adimensionais, aí sim a gente faz a condição de semelhança entre modelo e protótipo. Os πs do modelo são iguais aos πs do protótipo. Tá? Então, como é que a gente aplicaria aí o teorema π de Buckingham? Então, a gente vai identificar primeiro os parâmetros dimensionais envolvidos no problema. Tá? Então, ele falou, né, no problema que a gente resolveu no último vídeo de exercícios, foram dados, falou assim, a queda de pressão na placa de orifício depende do diâmetro, da densidade, da viscosidade, etc. Então, muitas vezes o enunciado é claro na definição do passo 1 do teorema π. Então, ele fala exatamente quais parâmetros a gente vai colocar. Em outros casos, ele não é tão explícito, tá? Ele deixa as informações mais implícitas.
Então, nesse caso, ele está falando, uma bomba de água com diâmetro tal, deve ser projetado para bombear tal vazão, operando a tal rotação. Então, essas informações, daí a gente tira quais são esses parâmetros que influenciam o problema. Tá? Então, ele falou o diâmetro, a vazão, a rotação e a potência. Tá? E aí, sempre que tem um problema de mecânica dos fluidos, a gente vai colocar as propriedades do fluido. Tá? Então, quais são as propriedades do fluido? Massa específica, ou densidade, e viscosidade absoluta. Tá? Só que a gente sempre coloca esses dois, exceto quando ele fala algo ao contrário. Por exemplo, desprezando os efeitos do número de Reynolds. Tá? Desprezando os efeitos do número de Reynolds significa que a gente não vai incluir a viscosidade. Tá? Por quê? Porque lembra quando eu falei lá que na escolha dos parâmetros repetentes a gente pegava uma propriedade, uma velocidade e uma dimensão. A propriedade é sempre a mais comum, que é a densidade. Tá? Então o parâmetro que faria com que a gente achasse o número de Reynolds, aquele que está sendo colocado no final, é a viscosidade. Então quando ele fala desprezando os efeitos de Reynolds, significa que a gente vai desprezar a viscosidade nos parâmetros. Tá? Então, basicamente, né, quando a gente pega um enunciado, tem dois tipos de enunciado. Um em que ele é explícito falando os parâmetros que vão influenciar o problema. E outro no qual ele deixa esses parâmetros mais soltos. Então, quando ele é explícito naqueles que vão influenciar o problema, a gente não sai daquilo ali. Ele fala, a queda de pressão depende da densidade, viscosidade, velocidade, diâmetro e o diâmetro. Tá? São dois diâmetros, a da placa e do tubo. Então, a gente não pode fugir. Se ele fala que depende só desse, a gente não acrescenta mais nenhum. Agora, quando ele deixa mais solto, a gente vai colocar todos que a gente acha que vão influenciar e coloca além deles as propriedades. Quais são as propriedades? Densidade e viscosidade. No caso de não envolver temperatura. Agora, quando ele fala para desprezar os efeitos de um dos dois, a gente retira. Então, vamos continuar a aplicar o teorema Pi. Tá? Então, qual que é o passo 1? Listar todos os N parâmetros dimensionais envolvidos. Então, nesse caso aqui, ó, a gente viu que eram 5. Então, se eu voltar na tabela aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, diâmetro, vazão, rotação, densidade e potência. Tá? Então, diâmetro, vazão, rotação ou velocidade angular, densidade e potência. Passo 2. Selecionar um conjunto de dimensões fundamentais. Massa, comprimento, temperatura e tempo, ou força, comprimento, temperatura e tempo. Eu prefiro sempre trabalhar com o sistema internacional. Então, massa, comprimento, temperatura e tempo. Passo 3. Listar as dimensões de todos os parâmetros em termos das dimensões primárias. Então, qual que é a dimensão de diâmetro? Comprimento. Vazão volumétrica. O que é vazão volumétrica? É volume por tempo. Então, L3 aqui é L mais 3, tá? Deixa eu corrigir aqui com a canetinha. L3, T menos 1. A rotação é rotações por minuto. Tá? O que é rotações por minuto? O equivalente no sistema internacional, radianos por segundo. Tá? Então, ângulo por tempo. Ângulo não é unidade, é dimensional. Então, é tempo a menos 1. Uma outra maneira que eu sempre falo, né, que é bom da gente ver qual que é a unidade, é usando a definição mesmo, a velocidade linear e a velocidade angular vezes o raio. Então, qual que é a dimensão de velocidade? L, T a menos 1. Eu quero saber a unidade de ômega vezes R, que é um raio. Então, qual que é a dimensão? L. Então, se eu cortar esse L aqui com esse daqui, a gente chega à conclusão de que ômega é, de fato, T a menos 1. A densidade, ml a menos 3. Tá aí a potência. Muitas vezes a gente não sabe, né? A gente vai pela definição de potência. Então, o que seria, de consertar aqui, né? Colocar aqui tudo. Qual que seria a definição de potência? Potência é força vezes velocidade. Trabalho é força vezes deslocamento. Então, a potência é derivada disso em relação ao tempo. Então, força vezes velocidade. O que é força? Ó, massa vezes aceleração. Então, é mLt a menos 2. E o que é velocidade? Lt a menos 1. Então, vai me dar mL2t a menos 3. Que é isso que está aí.
Bom, passo 4. Selecionar da lista um conjunto de R parâmetros dimensionais que inclua todas as dimensões primárias. Então, qual que é o nosso R? Quanto vale o R? Tá? Então, o que é R? A gente vai ver das 4 dimensões possíveis, então massa, comprimento, tempo e temperatura, quantas a gente usou para escrever as dimensões dos parâmetros. Então, eu usei massa, comprimento e tempo, 3. Então, nosso R é igual a 3. Tá? Igual a gente viu na explicação do teorema π, qual que é a melhor maneira de encontrar esses parâmetros dimensionais que satisfaçam aquelas regras? Uma propriedade, uma velocidade e uma dimensão. Então, propriedade, a gente só tem ρ. A velocidade, eu poderia trabalhar aqui tanto com a vazão como com a rotação. Tá? Então, qual delas que é melhor? Porque todas duas, elas estão relacionadas à rapidez com que o processo ocorre, com que o fenômeno ocorre. Tá? Então, qual seria melhor? Aí, o que a gente faz quando tem uma situação dessa? Se a gente voltar no slide anterior, esse daqui, a gente vai ver que eu tenho as duas rotações e só uma vazão. Então, como eu preciso encontrar a vazão, o ideal é que a rotação entre como parâmetro repetente, porque eu já conheço os dois valores dela. Tá? Então, por isso, eu escolhi a rotação. E a dimensão só tem uma também, que é o diâmetro. Tá? Então, os nossos parâmetros repetentes são ρ, ômega e d. Então, a gente tinha n igual a 5. Tá? Então, 5 parâmetros dimensionais. Eu escolhi 3 parâmetros repetentes. Então, 5 menos 3 é igual a 2. Então, a gente vai ter 2 grupos π, 2 grupos adimensionais, que são o π1 e o π2. Tá? Então, o passo 5 é justamente encontrar esses grupos adimensionais. Formar equações dimensionais combinando os parâmetros selecionados no passo 4 com cada um dos outros parâmetros remanescentes, um de cada vez, a fim de formar grupos dimensionais. Então, eu vou ter o π1 e o π2. Como é que a gente encontra esses grupos adimensionais? A gente pega os parâmetros repetentes e leva cada um deles a um expoente. Então, eu vou botar aqui, ó, ρ elevado a A, ômega elevado a B, D elevado a C, nos dois grupos π, e sobraram 2 parâmetros. Quais são esses parâmetros? A vazão e a potência. Então, entrou um em cada um. Igual eu falei, não importa qual que vai estar no π1, qual que vai estar no π2, tanto faz. Eu posso escolher π1 com Q e π2 com P, ou o contrário. Então, vamos encontrar, começando pelo π1. Tá? Então, ele é ρ elevado a A, ômega B, D elevado a C, Q. Então, ρ elevado a A, MA, L elevado a menos 3A. Ômega elevado a B, então dá T elevado a menos B. D elevado a C, L elevado a C. E a vazão L3T menos 1. Você observa que aqui já está certinho, está só naquela tabelinha que estava errada, mas a gente corrigiu. Isso tudo tem que ser igual a M0, L0, T0. Por quê? O nosso grupo π, ele é adimensional. Então, a combinação desses expoentes deve ser tal que vai garantir que o número seja adimensional. Então, se eu elevo a 0, significa que eu não tenho dimensões. Tá? Então, o que a gente faz? Agrupa em termos de cada um. Então, M só estava elevado a A. L foi menos 3A mais C mais 3. E o T foi menos B menos 1. Então, M0, L0, T0. Com isso, a gente iguala. Então, M elevado a A igual a M elevado a 0, que significa que A é igual a 0. Depois, usando o tempo, menos B menos 1 é 0, ou seja, B é igual a menos 1. E por último, o de L. Então, menos 3A mais C mais 3 é 0. Como A é 0, você é igual a menos 3. Então, meu π1, ele ficou sendo ρ elevado a A, que é 0, ômega elevado a B, que é menos 1, e D elevado a C, que é menos 3, vezes Q. Então, π1, Q sobre ômega D3. Tá? Nesse exercício, eu não vou fazer o passo 6, que é conferir se eles são adimensionais. Mas aqui, ó, fica fácil, porque a vazão é L, 3T menos 1. Então, o diâmetro é L, então L3, T menos 1. Então, ele é, de fato, um adimensional. O π2. ρ elevado a A, ômega elevado a B, D elevado a C, vezes a potência. Tá? Então, esses 3 primeiros estão iguais aos do π1. E aí, a potência, que a gente tinha visto, força vezes velocidade, né? M, L2T menos 3. Isso tem que ser igual a M0, L0, T0. Para a gente agrupar, A mais 1, L menos 3A mais C mais 2, T menos B menos 3. Então, ó,
Usando a massa, A mais 1 é igual a 0, A igual a menos 1. Usando o tempo, menos B menos 3 é igual a 0, B igual a menos 3. E o comprimento, menos 3A mais C mais 2 é igual a 0, como A é menos 1, deu mais 3, mais C menos 2, mais 2 aqui, né? Mais 2, tá aqui, C deu menos 5. Então, meu P2 foi elevado a A menos 1, ômega elevado a B menos 3, T elevado a C menos 5, potência. Então, P sobre ρ ômega 3 de 5. Tá? Não vou fazer, né? Igual eu falei, o passo 6 para conferir, mas ele é também adimensional. Tá? Então, o que que a gente chega? Meu P1, Q sobre ômega D3, meu P2, P sobre ρ ômega 3 D5. Então, para eu garantir condições de semelhança entre o meu modelo e o meu protótipo, o P1 do modelo é igual ao P1 do protótipo e o P2 do modelo é igual ao P2 do protótipo. Tá? Cabe aqui uma observação, tá? Que como eu coloquei o parâmetro repetente, o ômega apareceu nos dois. Se eu tivesse colocado a vazão como parâmetro repetente, então aqui ele daria provavelmente ômega D3 sobre Q, tá? E aqui daria um π com a vazão em vez da rotação. E aí, quando eu precisasse encontrar, se eu quisesse encontrar só a potência, não quisesse encontrar a vazão, por exemplo, eu precisaria, de qualquer jeito, usar o π1 para poder encontrar isso, porque o π2 ele ficaria em função de duas variáveis desconhecidas. Tá? Mas como eu usei o ômega como parâmetro repetente, já está tudo bonitinho, tudo certinho. Então, fazendo a igualdade, o que a gente sabe, né? A semelhança. P1 do modelo é igual ao P1 do protótipo, P2 do modelo é igual ao P2 do protótipo. Aqui cabe lembrar também que é P1 com P1, P2 com P2. O P1 é diferente do P2. A relação entre eles vem justamente dessa análise experimental. Eu conseguiria desenhar uma curva relacionando os dois parâmetros. Então, aqui eu repeti a tabela para a gente poder visualizar de maneira mais fácil. Tá? Então, fazendo a igualdade do π1. Então, Q sobre ômega D3 para o modelo é igual a Q sobre ômega D3 para o protótipo. Então, a incógnita é o Q do modelo. Então, aqui, ó, 2.000 RPM com 0,3 elevado a 3, 0,4, 800 e 0,6 elevado ao cubo. E aí, uma observação também interessante é o seguinte: se eu fosse trabalhar isso aqui no sistema internacional, o que eu pegaria? Eu teria que transformar as rotações por minuto para radianos por segundo. Mas como é a mesma grandeza que está aqui e aqui, eu posso simplesmente cortar, tá? E a unidade da vazão do modelo fica sendo a mesma unidade da vazão do protótipo, metros cúbicos por segundo. Fazendo a igualdade do P2, então P sobre ρ ômega 3 D5 do modelo é igual a P sobre ρ ômega 3 D5 do protótipo. Então, jogando aqui 75 do modelo, 1,21 2003 e a mesma coisa para o protótipo. Então, a gente acha uma potência de 127 kW. Tá, na verdade, vai ser 127 mil e alguma coisa watt, que seria a resposta, mas aí já arredondado, 127 kW.